Fala, animais! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Hora Suave, mais um vídeo de Falcão e o Soldado Invernal no penúltimo episódio, Verdade. Um elogio aos produtores da série, que prometeram que esse seria o melhor episódio e cumpriram com um episódio com ótimos diálogos e desenvolvimento de personagens. O episódio abre com a luta do John Walker com o Soldado Invernal e o Falcão, e ele acaba sendo derrotado, perde o escudo, e nessa luta ele vai a um nível de loucura que mesmo nos quadrinhos onde ele teve um surto psicótico na época que era capitão, não chegou nesse nível, pelo menos não contra os outros heróis. Na luta, o Walker arranca, destrói as asas do Falcão e ele acaba deixando elas para trás quando vai embora, deixando com o Joaquim Torres. Como a gente já disse em vídeos anteriores, o Joaquim se tornou o novo Falcão, embora nos quadrinhos ele não use nenhum equipamento, ele tem poderes, ele é um híbrido de Falcão e humano, mas aparenta realmente ser a ponta para ele se tornar o novo Falcão. Mostrando que eles estão indo para um caminho um tanto diferente com o John Walker, ele recebe uma dispensa desonrosa e é aí que as coisas ficam interessantes. Isso nunca aconteceu nos quadrinhos, dele ser dispensado desse modo pelo exército. E depois dessa dispensa, uma mulher misteriosa surge. A Condessa Valentina Allegra de Fontaine, ou Val, interpretada pela Julia Louis-Dreyfus, mais conhecida por Seinfeld e The New Adventures of Old Christine. Condessa é uma personagem já bem clássica dos quadrinhos, embora seja a estreia dela no universo cinematográfico, mas não em live action. Ela teve naquele filme sofrível para a TV do Nick Fury. Mas voltando aos quadrinhos, a Condessa foi criada em 1967 e por muito tempo foi uma das principais agentes da S.H.I.E.L.D., inclusive chefiando uma divisão dela na Inglaterra, a força feminina da S.H.I.E.L.D., e foi também a namorada do Nick Fury por muito tempo. A introdução da personagem abre diversos leques, porque nos últimos anos ela foi revelada como infiltrada e vilã. Primeiro, ela foi substituída por uma Skrull na época da Invasão Secreta. Isso é uma coisa que a gente tá pra ver nas próximas séries. A própria Invasão Secreta pode levar esse caminho, mas o mais interessante é que depois de décadas como heroína, ela foi revelada como uma agente da Hydra. Ela foi até a vilã Madame Hydra por algum tempo, também fez parte da organização russa Leviatã e mais recentemente de outro grupo secreto chamado Janus. Resumindo, o interesse dela no John Walker pode significar muita coisa. Pode ser a volta da Hydra, tem rumores já que ela vai aparecer também no filme da Viúva Negra, o que deixa tudo mais interessante. E também já tem as teorias de que ela poderia estar formando os Thunderbolts, o que é embasado pela presença do Barão Zemo, que foi o criador dos Thunderbolts nos quadrinhos, ou uma versão dos Vingadores Sombrios, o que faz sentido com o John Walker, que fez parte da última formação dos Vingadores Sombrios nos quadrinhos. Falando em Zemo, ele, depois da fuga, não fez nada de grandioso, ele só foi visitar um monumento erguido na Sokovia, monumento que ele falou no episódio anterior, e que foi erguido em memória aos muitos mortos na Batalha dos Vingadores com Ultron em Vingadores Era de Ultron. Lembrando que o Zemo é da Sokovia, foi daí que começou toda a cruzada dele contra os super-heróis. As Nala Mirage levam ele para Balsa, a prisão de super-vilões que a gente já tinha visto em Capitão América Guerra Civil e que existe nos quadrinhos também, só que nos cinemas ela fica submersa no meio do oceano e nos quadrinhos ela fica perto da Ilha Hiker, em Nova York. Uma curiosidade é que num período que o John Walker, ainda como agente americano, se feriu gravemente, ele se aposentou e virou diretor da prisão Balsa. Querendo saber mais do que aconteceu com o Isaiah Bradley, o Falcão faz uma visita para ele e aí o Isaiah conta o que realmente fez ele perder a fé no país e achar que os Estados Unidos nunca aceitariam um Capitão América negro. O resumo que ele dá é bem parecido com o que é visto na minissérie Truth, Verdade, que é o mesmo nome do episódio, que foi onde o Isaiah surgiu. Então ele fala dos experimentos que ele sofreu e os companheiros de exército também sem saberem o que era, como eles foram usados como arma, como deu errado os experimentos do soro e muitos deles morreram aos poucos. A única coisa que tá bem diferente mesmo é o fato dele nunca ter usado o uniforme de Capitão América, que é o que causa a prisão dele nos quadrinhos definitivamente. Mais tarde, Bucky e Sam estão ajudando
a irmã do Sam a consertar o bendito barco da família, e o Buck falando sobre como foi que o Steve escolheu o Sam, fala que ele ajudou na escolha, e isso confirma uma coisa que muita gente, inclusive eu, achava que o Buck e o Steve tinham conversado antes do Steve voltar no tempo, e o Buck sabia que o Steve ia ficar por lá. Agora tiraram todas as dúvidas. Ao fim do episódio, os apátridas, depois de um tempo escondidos, vão fazer um ataque em larga escala em Nova York e tem como aliado o Batroc, que aparentemente foi libertado da prisão pela Sharon Carter, o que alimenta as teorias que tem por aí de que ela pode ser o mercador do poder, ou que, na melhor das hipóteses, não tenha contado toda a verdade sobre o que ela anda fazendo em Madripoor. E assim o Sam abraça o legado do Capitão América, que foi o real tema desse episódio, e a última cena é com ele abrindo a caixa que o Buck encomendou de Wakanda, que aparentemente tem o uniforme dele. Vamos ver se tem asas ou não, provavelmente deve ter, e isso, se confirmando, vai remeter aos quadrinhos, que o Falcão começou a agir sem asas e ele recebeu as primeiras asas dele do Pantera Negra. É um ciclo que se completa. Esse episódio tem uma cena pós-crédito, é o primeiro da série a ter, com o John Walker aparentemente criando um novo escudo. Então a gente já fica na esperança dele se tornar um agente americano, e ter um escudo feito manualmente combina com o personagem que já teve alguns escudos bem esquisitos nos quadrinhos. Por hoje ficamos por aqui. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, clique no sininho para saber quando tem vídeo novo, e até a próxima semana no último episódio.